Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando a Quaresma. 40 dias em preparação para a Páscoa. Um tempo especial. São Paulo, na quarta-feira de cinzas, lembrou para nós, é um tempo favorável, um tempo de graça, onde nos exercícios da Quaresma, aprofundando a nossa oração, a escuta da palavra de Deus, e através de um espírito de penitência, nós vamos buscando a nossa conversão, acertar o nosso passo no caminho com Deus, alinhar a nossa vida ao projeto que Jesus Cristo revelou, vencendo o homem velho marcado pelo pecado e deixando desabrochar em nós o homem novo, marcado pela graça de Deus, o homem que participa com Cristo Jesus e vence o pecado e se dispõe a viver no amor. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim a nossa caminhada quaresmal, para que possamos chegar à Páscoa renovados. O Evangelho de hoje, ele está carregado de um simbolismo muito bonito e resume as dificuldades que Jesus teve de enfrentar e superar durante toda a sua vida. Não foi só um momento. As tentações não aparecem na nossa vida uma vez ou duas, mas elas estão sempre à nossa frente. Mas o Evangelho lembra para nós, cheio do Espírito Santo, Jesus era conduzido pelo deserto durante os 40 dias. Este tempo de preparação de Jesus para iniciar a sua missão, a sua vida pública, como nós chamamos. E nesse período de preparação, Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo significa tudo aquilo que se coloca no nosso caminho como empecilho, aquilo que impede a gente de realizar o projeto de Deus, desvia a nossa atenção, nos distrai tanto. E Jesus, nos 40 dias, eu não sei se disse, mas 40 na Bíblia é simbólico. 40 dias Jesus se prepara para a missão. 40 anos o povo de Deus caminhou no deserto, se preparando para entrar na terra prometida. Aquele povo não podia sair do Egito e imediatamente entrar na terra prometida, se não se preparasse, se não aprendesse a escutar melhor a voz de Deus e fosse gravando no coração a lei que o Senhor nos dá. Precisou de um tempo. O caminho pelo deserto não é tão longo que demorou 40 anos. Eles precisaram ficar um tempo no deserto para aprender de novo a organizar a vida de acordo com o projeto de Deus. Senão, eles sairiam do Egito
e reproduziriam na terra que Deus estava dando para eles um novo Egito, carregado da escravidão, dos vícios que eles estavam enfrentando no Egito e que fazia com que o povo de Deus sofresse tanto debaixo do poder e da chibata, como escravos naquela terra. Eles precisaram andar pelo deserto, moldar o coração, deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, gravar no coração a lei que o Senhor revelou, aprender que Deus caminha conosco, depositar em Deus toda a nossa confiança. E é esse caminho que Jesus também vai refazer nesses 40 dias. E é o caminho que todos nós devemos fazer também a cada quaresma. Para sair do pecado, da escravidão, do antigo Egito, para chegar à terra prometida, a vida nova que Deus nos oferece na Páscoa, na força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No deserto, nesses 40 dias, Jesus foi tentado. A primeira prova que Jesus tem que enfrentar é a abundância. Como isso nos atrai. Como nós também nos deixamos seduzir pela abundância. Abundância, lógico que é bom, lógico que nos satisfaz, mas nós precisamos equilibrar a abundância também com a sobriedade. Precisamos equilibrar isso na nossa vida, senão isso nos afoga. E eu não preciso dizer, meus irmãos, porque nós experimentamos isso a cada dia, na força do consumo que nos destrói. O homem se mata para poder ter, e ele nunca está satisfeito com o que tem. Isso cria em nós a mentalidade que nós tanto escutamos, é como um saco sem fundo. Quanto mais você coloca, a sensação é de que você precisa ainda de muito mais. E meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que esta atração da abundância não retire de nós a sensibilidade e a consciência de que atrás da abundância existe uma multidão de famintos, de quem está excluído desta situação e que clama pela nossa sensibilidade, pela nossa generosidade e pela justiça. Jesus, ele rejeita toda forma de tentação que desvia do projeto do amor do Pai para se embrenhar em outros caminhos. Jesus resiste à tentação de utilizar o poder divino em vantagem própria. O diabo vai dizer para Jesus: se você tem fome, transforme esta pedra em pão. Que mal há nisso? Aparentemente mal nenhum. Jesus está com fome e poderia comer. Mas Jesus, ele não quer resolver o problema que esta sede de abundância cria na humanidade por gestos mágicos. Porque senão Deus teria que resolver o problema que nós criamos.
Meus irmãos e minhas irmãs, tomem um folheto de vocês, por favor. O canto de entrada, que está no folheto da missa. O hino da campanha da fraternidade. Leiam a estrofe 3, por favor. Leiamos juntos. Que tapa em nós, hein? Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E nós, na sede de abundância, entregamos para Deus esgoto, lixo, praças cheias de entulho, e que acabam até se voltando contra nós. Olha o que nós estamos enfrentando por causa da sujeira. E tantas outras doenças também. E as consequências que a poluição, a forma desenfreada que nós produzimos, está se tornando ameaçadora. É preciso vencer esta tentação, estabelecer em nós um modo diferente, buscar um equilíbrio maior. Nós chamamos um mundo sustentável, e não vai acontecer sem a nossa participação. Ontem eu ouvi a nossa presidente dizendo: se todo mundo dedicasse 15, 20 minutos da sua semana, primeiro para fazer uma boa faxina na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, e depois 15, 20 minutos por semana para a manutenção, para a fiscalização, dentro de pouquíssimo tempo nós estaríamos vencendo o mosquito que está nos apavorando. Agora, precisa da nossa participação. O poder público não vai dar conta sozinho. Ele tem outras responsabilidades. E Jesus, ele vai responder ao diabo, que vai dizer: ué, resolva, você não é Deus? Resolva o problema assim, ó. E Jesus vai dizer: olha, não só de pão vive o homem. Não é só do estômago que constitui a nossa vida. Não é só do desejo saciado que o homem encontra a sua felicidade. E Jesus completa: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem precisa beber desta fonte e encontrar o sentido da sua vida em Deus, porque aí está a sua verdadeira felicidade. E é esta tentação, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos chamados a superar em nossa vida. E o tempo todo nós somos colocados à prova. Abandonar a Deus e buscar a nossa satisfação no mundo. Precisamos vencer. A segunda prova é a do poder e da riqueza. Deus não quer a opressão e a exploração. Deus não nos criou para nos meter no mundo de poder e de opressão. Deus quer a fraternidade e a igualdade. Jesus rejeita toda forma de tentação que desvia do projeto do amor do Pai. O homem ambiciona o poder, é outra tentação, consome o homem. A riqueza então
nem se fala. E se nós não equilibrarmos isso na nossa vida, nós não vamos compreender o projeto de Jesus. O reinado de Jesus não passa pela força, pela imposição, por aquilo que nos arrasta por caminhos de corrupção, por benefícios, por vantagens, mas passa pelo serviço, pela justiça, a construção da paz, pela fraternidade. E aí então Jesus responde ao diabo, que diz: olha, eu vou te dar tudo. Tudo o quê? A ilusão, porque o que o diabo dá é ilusão. Ele não é o criador. Quem criou o mundo? O diabo? Foi o diabo que criou o mundo? O diabo criou o pecado, a desobediência, aquilo que destrói o homem, e ele é mentiroso. E nós nos tornamos infelizes quando nós acreditamos na mentira e seguimos a mentira. A verdade que liberta, quem nos dá é Deus e não o diabo. E o homem insiste em correr atrás do rabo do diabo. E tem gente que acredita que é o diabo Deus. Ou faz do diabo seu Deus, desculpa. E se ilude. O diabo seduz e abandona o homem na rua da amargura. Lembram da história da criação? Deus criou tudo, tudo bonito, viu que tudo era bom e muito bom, pôs o homem no centro da criação e disse para o homem: cuidado, não desobedeça, nisso estará a sua perdição, você pode perder tudo. O diabo foi lá e disse o quê? Desobedeça, você vai ser maior do que Deus. Que Deus não quer concorrência. O que o homem fez? Desobedeceu. Comeu o fruto proibido. Quando ele comeu o fruto do proibido, ele pensou que ele ia ter tudo. Ele tomou consciência que ele estava nu, desprotegido, e perdeu o paraíso. Cadê o diabo? O que o diabo fez? Foi socorrer o homem nu? O homem caído? Foi socorrer o irmão que matou o irmão? Foi socorrer a humanidade manchada de sangue pelo egoísmo? Pela sede de vingança? É o diabo que nos socorre quando caímos? É o diabo que tem um coração misericordioso? É o diabo que entregou o seu filho para nos salvar na cruz, derramar o sangue divino que nos purifica? Foi ele? Se não é ele, por que corremos atrás das coisas dele então? Por que nos deixamos seduzir pelas suas obras? Quem nos socorre é Deus que nos ama, que entrega seu Filho por amor. E na segunda prova, Jesus vai responder ao diabo pela palavra: adorarás e servirás somente a Deus. O nosso joelho só se dobra diante de Deus. E nós, meus irmãos, não podemos nos perder nesse vozerio que nos arrasta por outros caminhos e faz com que nos afastemos do caminho que nos liberta e salva, que é o caminho do amor misericordioso de Deus. Esta prova nós também temos que aprender a vencer. A terceira prova é o prestígio. É
querer colocar Deus ao nosso serviço, a serviço dos nossos caprichos, e nisso nós somos expert. Para dar ordem para Deus, nós aprendemos antes de rezar. A gente diz para Deus o que Ele tem que fazer. A gente não reza para aprender, para ouvir a Deus. A gente reza para dar ordem para Deus. É uma tentação. Porque a gente exclui, se exime da nossa responsabilidade e impõe para Deus o peso que Ele não tem, que é a consequência dos nossos atos, de quem suja as praças, de quem polui o mundo, de quem enche o mundo de sujeira, de tudo quanto é tipo, que estraga a vida. E Jesus responde: não porás à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não precisamos tentar a Deus. E Jesus, no grande jejum que Ele estabelece nesses 40 dias, pleno do Espírito Santo, Jesus rebate todas as tentações, porque Ele se alimenta de um alimento sólido, que dá sustentação para a sua vida, e o coloca na comunhão profunda com o Pai, que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, deixar a palavra de Deus chegar ao coração, e ela não vai entrar em nós por osmose. É preciso ler, meditar, rezar, saborear a palavra, deixar-se tomar pelo ensinamento de Deus. E é isso que nos dá força para que nos afastemos de outros projetos e nos deixemos encantar pela proposta divina. A prova de Jesus termina dizendo assim, que ele voltará, o tentador, o diabo, voltará no tempo oportuno. E o tempo oportuno é o momento da paixão e morte de Jesus. E Jesus, ele vence este momento, ele vence esta tentação no seu amor oblativo, no amor que Jesus manifesta entregando a sua vida, o amor que vence toda forma de egoísmo. E Ele abre para nós, na força da sua morte e ressurreição, a porta de um novo tempo, a porta da eternidade. Ele liberta toda a humanidade do cativeiro do pecado. Nós, meus irmãos, somos chamados a testemunhar, a viver com profundidade a nossa fé. Jesus, ele entra no deserto da existência humana, é tentado como nós, mas ele permanece fiel ao projeto do Pai. Assim como Jesus, nós também precisamos, diante das nossas provações, manter a nossa fidelidade ao projeto do Pai. Isso exige de nós vigilância, para discernir a voz de Deus, alimentar-se do ensinamento do Senhor na palavra, para que não tomemos caminhos contrários ao caminho proposto pelo Evangelho. Conduzidos pelo Espírito em nosso deserto, o deserto da nossa existência, que Cristo nos socorra com o pão da palavra
e com o pão da ceia do amor que participamos, venha em socorro da nossa fraqueza e nos encha da sua misericórdia. Que Deus nos dê a graça de, nesta quaresma, vencer as provações, renovar a nossa fé, alimentar a nossa vida na força da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.